Hello! Vou escutar um pouquinho, ó. Enquanto isso, vou escrever o tema para quem for entrando. Hoje nós vamos falar sobre a mais profunda experiência da psique humana, certo? Da psique feminina, principalmente. A partir do conto A Donzela Sem Mãos. Então a gente vai falar dessa floresta subterrânea feminina. Deixa eu escrever aqui para quem tá entrando. Sejam bem-vindos. Subterrânea feminina. Fixar o comentário. Pronto. Então, deixa eu só diminuir aqui. Nós vamos falar agora do capítulo 14 do livro Mulheres que Correm com os Lobos, a partir do conto A Donzela Sem Mãos. E eu vou conversar com vocês rapidamente sobre esse conto, porque como esse capítulo ele é mais longo e mais profundo, eu quero me adentrar mesmo nos conhecimentos, né? Nos ensinamentos, nos aprendizados que tu pode sair daqui hoje, levando pra tua vida, certo? Bom dia, Gerlane, Arison, Lucas, sejam todos bem-vindos, vamos conversando. Então, vamos lá. Antes da gente falar do conto, eu quero só trazer uma partezinha pra tu já ir se identificando como nós mulheres fazemos pactos infelizes ao longo da nossa vida. E o que é que são esses pactos infelizes, né? São negociações que a gente faz, às vezes da ordem do inconsciente, com quem nos atravessa, com quem faz parte do nosso dia a dia, né? Com os nossos relacionamentos, em função de parecer ter uma vida mais fácil. E aí a gente não sabe, às vezes, o preço que a gente tá pagando. Então deixa eu só ler esse trecho, porque ele me chamou muita atenção. Eu acho ele bem sintomático, vejo muitas coisas parecidas com isso. Então, a Clarice, ela diz assim, abre aspas pra ela, por exemplo, a mulher que se casa por motivos errados e poda a sua vida criativa. A mulher que tem uma preferência sexual e se força a aceitar outra. A mulher que quer ser ou fazer algo de importante e que fica em casa, contando clipes de papel, né? Ela fala assim, contando clipes de papel, mas a gente pode analisar que é uma mulher que fica ali fazendo nada, né? Assim, a mulher que quer viver a vida, mas que coleciona pequenos fragmentos de vida como se fossem pedacinhos de barbante, né? Então ela vai só colecionando aqueles pedacinhos que foram acontecendo durante a vida, mas na verdade ela quer mesmo viver, ela quer estar ali viva, mas ela se contenta com aquele pouquinho, né? Com aquelas migalhas. A mulher que tem sua própria identidade, mas que entrega um braço, uma perna e um olho ao primeiro namorado que se apresente. Quantas de nós, né, mulheres, não passamos por situações parecidas com essas, de nos entregarmos por inteiro, a gente se doa toda para o primeiro namorado que aparece. É como se a gente nem passasse pelo processo de critério, de escolha do que de fato é importante pra gente, é valioso, nos soma, nos protege, né, nos respeita. Então, olha como é sintomático, né? A mulher que tem um excesso de criatividade radiante e convida suas amigas vampiras para uma sessão de esgotamento. Quantas de nós, às vezes, também não passamos por situações parecidas com essas? De estar lá, bem lindas, né, assim, brilhando, e a gente convida para sentar na nossa mesa exatamente aquelas amigas sanguessugas, vampiras, que tira, sabe, a nossa energia, que não contribui em nada, que só nos ajuda a definhar, né, até que ponto são amigas. Mas às vezes a gente nem tá atenta a isso. A mulher que precisa prosseguir com a sua própria vida e algo dentro dela lhe diz: não, estar presa é estar segura, né? Então assim, você quer se lançar pra vida, você quer se lançar pro mundo, e aí algo dentro de você lhe diz: não, fica aqui quietinha, né? Você tá segura, né? Aquele segura é um ambiente conhecido, mas confortável não tem nada. Aí tu se engana, né? Então isso também é um pacto infeliz. E a Clarice continua dizendo, tudo isso é o diabo dizendo, abre aspas, dou-lhe isso se você me der aquilo. É o pacto sem conhecimento. Esse é o primeiro nível dos pactos, são 7 níveis que a gente vai ver aqui, esse é o primeiro, relacionado a esse conto. Mas vamos ao conto para então vocês entenderem o que é essa história, né? Eu adoraria ler esse conto, talvez eu até disponibilize ele lá no canal do Telegram para vocês lerem mesmo com calma, verem como é que tá emergindo aí dentro de vocês, tá? Mas de uma forma bem resumida, breve, né? E a grosso modo, o conto, ele se trata de uma família, né? Um pai, uma mãe e uma filha.
E eles têm uma macieira, então ali, né, naquelas condições de tentar sobreviver com o que tem ali sei lá, da fazenda, do sítio, né? Vamos tentar trazer para uma forma mais atual. E aí aparece uma pessoa meio estranha e negocia com esse pai, né? Olha, eu te prometo toda a riqueza que tu quiser se tu me der o que tá atrás ali daquela casa. Aí o pai, né? Atrás da casa é macieira, besteira, a gente planta outra, beleza, tamo dentro, né? Então me dá aí toda a riqueza. E aí, pouquinhos minutos depois, lá vem a mulher dele. Meu Deus, o que é que tá acontecendo? A casa tinha uma cadeirinha e tem agora um sofazão. Minha roupa se transformou, né? As coisas vão se transformando magicamente. E à medida que esse pai vai respondendo, a roupa dele também se transforma, cheia de luxo e tudo mais. E ele conta a história. Apareceu essa pessoa e disse isso e a gente planta outra macieira. E a esposa, quem tava lá atrás da macieira era a nossa filha. Então a gente tá dando a nossa filha, né? E esse moço disse que daqui a 3 anos ele volta pra buscar o que tá lá atrás da casa. E aí fica todo mundo muito triste, não sei o que, não. Passa-se esse tempo, esses 3 anos, o diabo, esse ser esquisito era o diabo, né? Volta pra buscar. E quando ele tenta se aproximar dessa filha, a filha começa a chorar, né? E aí esse choro não permite que esse diabo chegue perto dela. Isso tudo é interessante, são símbolos que a gente vai entender. Quantas vezes, por exemplo, né? Só um parêntese aqui. Nós mulheres, a gente chora e alguém perto diz, não chora não, né? Para, não sabe lidar com isso. Mas quão curativo pode ser o nosso choro, né? Nossas lágrimas. Então, fica aqui que eu vou te contar um pouco mais disso. Mas voltando aqui pro conto. E aí o diabo volta outras vezes, né? E aí ela vai e se derrama no choro, E tal hora o diabo fala, coxa aí as mãos da donzela, porque eu preciso levar ela, né? E aí o pai, eu vou fazer isso com a minha filha. E a pobrezinha lá, né? Não, então pai, assim, isso é tua missão e eu sou tua filha, eu te obedeço, tá aqui. E aí ninguém sabe quem chora mais nesse momento. E aí por isso que o conto é a donzela sem mãos, porque corta-se as mãos dela e aí é choro e nananã. E o diabo volta novamente, não consegue levar ela novamente, porque ela volta a chorar e ajuda ali a cicatrizar. E aí ela entende que a vida dela não é mais ali. E aí ela sai, né, floresta adentro, perambulando, né? E o perambular também é muito simbólico. Já vou pontuando aqui algumas coisas pra gente poder ir avançando, né? Mas o perambular também é outro estágio e é muito simbólico, esse perambular feminino, né? Às vezes eu tô aqui meio que desnorteada, mas eu sei que aqui não é meu lugar. Então eu vou perambulando aí pela vida, aos encontros das coisas que vão acontecendo, eu vou me movimentando pra ver o que é que chega pra mim, que deve ficar, que deve permanecer, que vai realmente me mostrar o melhor caminho para mim. Então ela fica lá perambulando pela floresta. E nesse perambular é impressionante como, e aí pode ser que tu lembre de alguma história tua, como às vezes aparece exatamente no momento que a gente mais precisa uma ajuda, né? Parece assim, coisa do além, mas não, né? Vem uma pessoa, vem alguém assim, tô precisando de ajuda, e isso acontece com a moça na história do conto. Então ela tá lá no meio da floresta, ela tá com fome e tudo mais, e aparecem como se fossem anjos, né? Tô trazendo para a nossa linguagem de hoje, mas são como se fossem espíritos brancos que vão levando ela até a fazenda ali do rei pra ela se alimentar. E ajuda a atravessar um fosso, porque tem um fosso e ela não tem como chegar lá eu não sei como é o nome da árvore que tem peras, né? E quando chega lá com esse espírito, aí o jardineiro fica olhando ali, porque vê que é alguma coisa, né, do bem, e só observa, não impede nem nada, e a própria planta se curva pra dar uma pera pra moça. E a moça come, depois adormece e tudo mais. No dia seguinte, o rei vem contar as peras dele e nota a falta de uma. E aí o jardineiro conta a história. E aí ele diz, não, então hoje à noite a gente volta aqui, porque eu quero ver quem é essa moça e tudo mais, eu quero ver o que é que tá acontecendo, né? Eu quero que o meu mago converse com esse espírito pra ver se é do bem e tudo mais, não. E assim eles fazem, voltam, e quando é de noite a mesma coisa acontece, né? A planta se curva, dá outra pera pra ela, e aí o mago do rei conversa com esse espírito branco dela, pergunta de onde ela é, e ela diz que é dali, né? Mas ao mesmo tempo não pertence mais àquilo ali. Então você vê que ela tá ali meio naquele estágio de confusão e o rei diz, eu quero casar com você.
né? E aí, beleza, tudinho, aí traz ela, manda fazer mãos de pratas pra ela, já que ela é a donzela sem mãos, lembra dessa história? E aí ela aceita, eles se apaixonam e tudo mais, e aí ficam juntos. E aí chega um momento que o rei precisa ir pra guerra e tudo mais e deixa a esposa aos cuidados da mãe, a rainha lá, né? E aí ela, tudo bem, cuida, nananã. E eis que essa moça tá grávida, e aí começa aquelas cartinhas, né, daquele tempo, fica mandando, eu engravidei, não sei o quê, e manda pelos mensageiros. O que acontece é que no meio do caminho os mensageiros adormecem, o diabo vem, troca as cartinhas e fica ali dando mensagens negativas, né? Como se o rei estivesse mandando de volta assim, então mate ela, né? Mate esse filho e guarde uma língua e um olho aí, porque eu quero ter certeza que eles foram mortos mesmo, não. E a rainha estranha muito aquilo dali, mas aí manda matar um bicho, um corvo, e prepara tudo pra mulher fugir com o neto, né? Foge, porque, tipo assim, não é teu lugar aqui e tal. Então tem essa sororidade feminina também, né? Essa proteção. E aí, quando o rei volta, a rainha conta a história, né? Tudo que aconteceu, e ele se lamenta e promete que por 7 anos ele não... ele promete por 7 anos, desculpa. Ele promete que pelo tempo que for preciso, ele vai procurar pela esposa dele e não vai se alimentar nesse período, que também é bem simbólico esse outro ponto, né? De não se nutrir dos excessos, de conseguir permitir que as emoções venham, né? A Clarice, ela traz aqui mais na frente outro momento, o quanto que às vezes através da comida a gente tá escondendo da gente mesmo emoções e sentimentos que talvez a gente não tá querendo acessar, né? As coisas que estão mais no nosso subterrâneo, no nosso inconsciente, que a gente não tá querendo acessar, e a gente vai descontar na comida. Então esse sacrifício, né, desse rei até achar a esposa dele e ficar esse período sem comer, é nesse ponto de querer sentir o que precisa sentir, né? E aí são 7 anos pra encontrar essa mulher. E aí esse número 3, né, dos 3 anos que o diabo demorou pra ir buscar a moça, e depois desses 7 anos, eles também são simbólicos. A gente vai ver tudo isso aqui. E aí pronto, depois desses 7 anos, o rei encontra a esposa dele, tá lá guardadinha num povoado, né, que acolheu ela, que se ligou que ela era a rainha. E engraçado que à medida que o tempo vai passando, ela vai se curando, as mãos dela vão voltando, porque ela tá bem, porque ela tá em um ambiente seguro, confortável, de confiança, que permite que o melhor dela venha. E aí ela se cura, e o pessoal lá do povoado guarda as mãos de prata dela como se fosse assim, uma joia preciosa. E aí quando o rei chega lá, ele adormece, o pessoal do povoado cuida dele, e quando ele acorda tá lá a esposa e o filho. E ela se apresenta, eu sou tua esposa. E aí ele estranha muito, porque cadê as mãos, né, de prata? O pessoal do povoado traz, tá aqui, ó, as mãos de prata como prova, né? Na verdade, cresceu as mãos de novo, porque eu estou muito bem. E aí, aquela história dos felizes para sempre. Então, eles ficam muito bem, volta lá pro castelo e seguem a vida deles, certo? Esse é o conto. E vamos, então, aos aprendizados desse conto. Primeiro, os estágios que a gente vai passando para acessar esse mundo subterrâneo da nossa psique, né? Esse mundo subterrâneo que tem força, que tem vida, que precisa vir à tona. E observando também que cada um desses pontos que a gente vai falando ao longo do conto, eles são simbólicos, tá? Como se fossem todos da nossa psique. Então, não necessariamente são coisas de fora. Por exemplo, quando a gente fala do diabo, a gente pode comparar, pra quem já tá aqui mais tempo e sabe um pouco. Se não, vai lá nos destaques, vê as lives antigas que eu também explico sobre isso. Tem live, inclusive, só sobre o livro Gente que Mora Dentro da Gente, que eu explico bem direitinho cada eu. Mas, por exemplo, o diabo, ele se associa com o nosso eu inferior, que é esse eu julgador, esse eu crítico, esse eu que dá armadilhas, esse eu que é predador, né? Que a gente também já viu em outro conto aqui, bem no comecinho desse livro, do Barba Azul, por exemplo, que é um predador nato, certo? Então, vamos lá. Primeiro estágio que acontece é o pacto infeliz, que é quando a gente não tem conhecimento das coisas, né? Então, a gente tem esse pacto infeliz, que significa abrir mão das coisas que são mais profundas da gente para viver uma vida mais fácil. Mas essa vida aqui, ó, na superfície, essa vida rasa, essa vida que por exemplo, que a gente tem dificuldade de dizer não para o outro. Eu até anotei aqui. Essa vida que a gente se permite ser invadida sem dar bordas nos nossos limites, né? Então, assim,
A Clarice, ela fala que pra gente evitar esse pacto infeliz, que são esses pactos que a gente leu no comecinho da live, eu não vou ler de novo não, mas qualquer coisa vai ficar salva, tu pausa e volta. Que são coisas que a gente vai se permitindo entrar, situações que a gente vai se permitindo entrar, acreditando que vão ser melhores pra gente, mas não o é. E aí a Clarice, ela traz pra gente aprender, trabalhar mesmo, se esforçar pra desconfiar no primeiro momento, né? Ela diz assim, as coisas não são como parecem a princípio ser, né? Então, passos vacilantes são chances de a gente aprender a atravessar essas coisas. E o pacto infeliz, ele fala também, gente, de renúncias, né? Renúncias femininas. Então, quantas vezes nós, mulheres, renunciamos de coisas tão nossas, íntimas nossas, nossas crenças, nossos insights, nossa intuição, a fim de achar que, pronto, se eu for por esse caminho aqui vai ser mais fácil, não vou ter tanto trabalho. Mas não sabe a gente que sem esforço não há transformação, né? Então ela diz até assim, a renúncia dos instintos. Quando a mulher renuncia aos seus instintos, que lhe indicam a hora certa para dizer sim ou não, quando ela renuncia ao seu insight, sua intuição e outros traços da sua natureza selvagem, ela se encontra então em situações que prometem ouro, mas que acabam gerando dor. Então, por isso que é os pactos infelizes, porque tu troca, né, algo que é tão precioso teu pra viver essa vida mais facilitada, mas quanto menos se percebe, tu tá dolorosa, tu tá sofrida naquela situação ali. Porque tu entregou pra força sinistra da tua psique, que é o predador, né, que é esse diabo que aparece na história. E quando a gente fala do predador, o que ele quer, gente? Ele quer a luz, né? Então ele se alimenta desse brilho da vida criativa da mulher. O pacto infeliz, ele foi feito por ela, foi o de nunca dizer não ao outro pra ser amada com constância, né? Então, quantas vezes a gente se coloca em situações parecidas com essa, de que a gente se joga ali na situação, não diz não, pra gente ser amada. Mas a gente tá sendo amada mesmo? O predador quer mesmo o nosso bem? Porque quando a gente é amada, a gente brilha e a pessoa ama junto, acha lindo a gente brilhar, né? Quando ele tá ali sanguessuga do nosso brilho, a gente precisa estar atenta, tá? E aí, por que é que a gente faz esses pactos facilitados, esses pactos infelizes? Por causa do nosso ego. O nosso ego, ele tá empobrecido, ele tá fragilizado. E aí, o que ele procura? Coisas mais fáceis, né? Então, ele fica nessa busca. E aí, a Clarice diz assim: quando o predador chega, já estamos preparados para ele, nos sentindo aliviados ao imaginar que talvez exista um jeito mais fácil. Quando fugimos do corte da lenha, as mãos da psique é que são cortadas, pois sem o trabalho psíquico, as mãos psíquicas definham, né? Então, quando a gente não tá fortalecida, quando a gente tá aberta ali, fragilizada, vulnerável, né? Sem as mãos, como no conto fala, é a hora que a gente não tem a nossa psique fortalecida e permite que esse predador chegue. Então, aí outra parte que ela fala assim, o primeiro estágio, lembra que é um pacto sem conhecimento. Então, esse jeito facilitado, esse jeito de fazer esses pactos infelizes é porque a gente tá sem conhecimento, a gente tá sem a malícia de perceber que existe um predador ali, certo? E aí, qual seria o caminho para lidar com isso? Buscar conhecimento. Não à toa esse programa, como diz minha mãe, né? O meu programa da terça-feira, eu acho muito fofinho. Mas esse programa aqui do Cá Entre Nós, ele não foi criado à toa. Ele foi criado exatamente com esse objetivo, de trazer conhecimento pra ti, de te ajudar a despertar, né, de ver as entrelinhas, de desconfiar do que é que tá acontecendo, pra que tu tome tuas decisões baseadas no que te faz bem, certo? E a Clarice até diz assim, a gente precisa tornar consciente. Quantas vezes eu tô aqui falando empolgada e querendo beber água, mas bebo já. Quantas vezes você, por exemplo, tá passando por alguma situação de dor e você não quer ver, você nem quer sentir, você sai correndo daquilo dali. Só que, quantas vezes a gente já disse aqui também que a gente precisa olhar para essas coisas, porque é isso que vai nos fortalecer. A Clarice confirma quando ela diz o seguinte: quando a dor é consciente, ela pode fazer algo a respeito. A mulher pode fazer algo a respeito. Ela pode usá-la para o seu aprendizado, para o seu fortalecimento, para se tornar uma mulher que sabe. E isso me lembra muito o processo terapêutico.
Por quê? Porque durante a terapia, né, a gente se torna consciente das coisas que estão acontecendo. Tô vendo aqui os coraçõezinhos. E ter consciência do que está nos acontecendo, das dores que nos atravessam, né, dos problemas que a gente está vivendo. E isso traz liberdade de como a gente vai agir em relação àquilo dali. Se a gente não toma consciência, a gente vai sendo levado. A gente entra no piloto automático da vida, que às vezes não leva para um lugar tão doloroso, certo? Lembra que mais cedo eu te falei sobre o número 3 e o número 7? O número 3 foram os 3 anos que o diabo, né, o predador, demorou para voltar para buscar a moça. Olha o que a Clarice fala do número 3. Esse número de anos simboliza o tempo em que a mulher se pergunta o que irá acontecer agora, em que ela gostaria de saber se o que mais teme, ser totalmente envolvida por uma força destrutiva, vai realmente ocorrer. Ela diz assim, que esse número 3 é como se a gente estivesse passando por 3 potências. A primeira tentativa não é certa, a segunda também não, e a terceira vez, algo agora vai acontecer. E ela diz o seguinte, quando a gente chega à terceira potência de qualquer coisa, é um momento transformador. Os átomos saltam e onde havia a lassidão, agora existe o movimento. Então, esses 3 anos acontecem para fortalecer. A gente pode pensar em uma coisa que acontece muito no universo feminino, que é o tédio. Às vezes, os 3 anos se associam a esse espaço do tédio, que a gente fica ali sem saber muito se movimentar, porque a gente precisa, às vezes, esperar que o tempo ele aconteça, né? Ela diz até assim, somente o tempo irá nos levar ao abismo do qual precisamos cair ou mergulhar, ou sobre o qual precisamos saltar. E agora vamos às funções das lágrimas, né? Essas lágrimas que às vezes a gente se contém tanto e a gente não sabe o poder que está por trás das lágrimas. A Clarice, olha como é bonito, gente. É sério, eu vou lendo esse livro e eu vou me emocionando muitas vezes, porque é muito bonito. Ajuda a gente a ressignificar conceitos que a gente tem às vezes que são impostos, e que são contra a nossa natureza. Então vê o que ela diz. Onde haja lágrimas derramadas com sinceridade, essas ele considera água benta. Gente, o que é que a água benta faz? Né? Ela cura, ela transforma, é uma potência. Então ela diz que as lágrimas cumpriram 3 funções: chamar os espíritos para o lado de quem chora, né? E nesse caso são esses espíritos brancos da história que ajudaram a moça, né, tanto a se alimentar quanto a dar de cara com o rei e ter o momento e a vida dela mais próspera. Afastaram os que queriam abafar e amarrar a alma pura, e curaram os males decorrentes de pactos infelizes. Então, as lágrimas ajudam a gente a entrar em contato com o que a gente está sentindo. E isso ajuda com que a gente cancele esses pactos infelizes, se afaste de quem não está agregando, né? E se aproxime de quem possa nos levar à luz, né? Ao nosso brilho. As lágrimas se tornam conscientes. Não há a menor chance de se voltar a adormecer quando se está chorando. Percebe? Quando a gente chora, a gente está entrando tanto em contato com aquilo ali que a gente está sentindo, que é impossível a gente adormecer de novo frente àquilo ali. A gente olhou, a gente se deu conta, né? E o sono que chega depois que a gente chora é somente um repouso para o corpo físico. O nosso corpo é inteligente demais, né? Então, assim, é um anúncio, agora tu pode descansar, né? Relaxa aqui, tu colocou pra fora, tu se lavou, né? Aquela história que a gente fala muitas vezes, lavou a alma, né? Mais ou menos sobre isso. E aí ela fala assim, é a sua alma que está gerando as lágrimas, e elas são a sua proteção. Isso não irá durar para sempre, só até que a alma considere terminada sua sábia expressão. Então, as lágrimas é como se fosse uma sábia expressão da nossa alma, né? De colocar para fora o que está precisando ouvir, certo? Eu vou avançando aqui porque senão não vai dar tempo. Outro ponto que ela fala, ainda no primeiro estágio, ainda estamos no primeiro estágio. Não, agora a gente está no segundo estágio, desculpa. No segundo estágio é que ela fala, que eu até conectei aqui com o eu superior, que sempre tem forças que estão à sua espera para ajudá-la a curar-se, né? Então, quando a gente fala desses espíritos brancos, desse lugar, né, que vem no conto, lembrando que o conto fala com o nosso inconsciente, não são realidades absolutas, enfim. Então, vê como é que tu interpreta pra ti.
Mas é essa força interna, né? Esse nosso eu superior que é sábio. Ele tá ali à sua espera o tempo inteiro pra te ajudar. Mas tu precisa estar aberto pra isso. E aí outro ponto que ela fala é que, às vezes, por exemplo, nesse conto, né? Ela cortou as mãos, então é a donzela sem mãos. Muitas vezes a gente se conecta com o quê? Com a falta. Então, meu Deus, fiquei sem mãos, nananã. E aí a Clarice nos chama a atenção para olhar para este corpo todo que ainda resta, né? Então, de ter esse olhar mais pacificador, acolhedor e amoroso para o que você tem. Em vez de você focar na falta, caramba, olha pro que tu tem. Isso me lembra, eu vi que meu irmão entrou aqui também, né? Não sei se ele ainda tá, mas isso me lembra eu compartilhando esses dias, né? Eu sempre trago alguma coisa que me emociona, porque esse livro, ele tem umas conversas internas com a gente, então acabo desabafando aqui um pouco. Mas eu lembro que eu desabafando aqui com ele em uma situação pessoal, né, que eu fiquei triste, que eu fiquei sem entender, que eu ainda sigo no processo de elaboração desta dor, né, e aí ele disse exatamente isso aqui que a Clarice fala. Aí ele, cara, por que tu não olha pro que tu tem, sabe? Tu fica olhando pra isso aí que tá te faltando. Aí ele, tu tem isso, olha as pessoas maravilhosas que te rodeiam, que te amam, e tu tá olhando pra isso daí, é sério? Aí eu... Aí, gente, olha que bonito, porque complementa com o restante que ele disse. Muito lindo, eu tô me emocionando. Ai, meu Deus. E aí ele disse, Rani, a gente tem que querer quem quer a gente. E pronto, e acabou-se, né? E aí a vida segue, né? Então é se conectar com isso. As mãos foram cortadas, mas o que é que eu tenho? Eu tenho todo esse resto do corpo que ainda tá aqui. Né? A Lorena disse, parabéns, Raniela, encantada com o seu trabalho. Muito obrigada, Lores. Muito obrigada. Vamos seguir aqui. Mesmo com a falta, a gente tem que aprender a valorizar o que é que tem. Então, isso seria o segundo estágio, né? Porque... E aí, gente, outra coisa que ela traz muito aqui, ao longo desses capítulos, é o poder das mãos, né? Por exemplo, existem técnicas, né? Assim, estudos de terapias holísticas, né? Que a gente pode acrescentar, tem gente que acredita ou não, mas o poder que a gente tem nas mãos, né? O poder do toque, o poder do afago, o quanto de carinho que a gente passa através das nossas mãos. E eu lembrei, lendo também aqui, relendo, na verdade, é muito interessante, porque eu tenho anotações, assim, das primeiras leituras e eu, meu Deus, isso ainda faz sentido. Gente, como eu tava nessa época, né? Mas, enfim, eu lembrei de uma coisa mais recente, com relação às mãos. Eu já compartilhei aqui outras vezes com vocês que eu tenho endometriose. E precisa se passar por um tratamento e também toda uma mudança de estilo de vida para que venha uma remissão desses sintomas, né, de uma forma considerável. E... assim, eu não sei o quanto que isso faz sentido pra vocês, eu também não sei por que eu quis compartilhar, mas vamos lá, vamos seguir juntos. Todas as vezes que eu tomo o meu remedinho, né, que agora eu dei uma pausa, olha que incrível, todas as vezes, aí eu coloco a mãozinha aqui no útero e faço uma oração, sabe, assim, que esse remédio esteja entrando, curando cada pedacinho do que precisa ser curado, que me limpe, que me cure. E eu sinto que tá fazendo aquilo ali, então pra mim é muito verdadeiro. E não à toa, depois de 3 anos de tratamento, a gente vai dar uma pausa no remédio. Eu tô tão feliz. Enfim, voltando aqui, porque o objetivo não é falar da minha vida, o objetivo é a gente continuar. Então vamos perambular, né? Vamos para o terceiro estágio, que é exatamente esse da perambulação, que ela diz o seguinte: o que é essa iniciação? Que a gente conversa tanto, que diz, mulher iniciada, mulher não iniciada, né? E geralmente essa iniciação, ela tá relacionada ao quanto que a gente tá acessando a nossa psique, tá? A Clarice diz o seguinte, abre aspas para ela: a iniciação é o processo pelo qual desistimos da nossa inclinação natural para permanecer inconsciente e resolvemos que, custe o que custar, sofrimento, luta, persistência, iremos perseguir a união consciente com a mente mais profunda, com o self selvagem. Então, o processo de iniciação é um processo de apropriação de si mesmo, né? Um processo de que você resolve, você decide efetivamente de que eu não vou viver mais sem consciência.
E depois que tu decide isso, não tem mais volta. Porque à medida que tu conhece, tu quer saber mais, tu quer entender mais, tu não quer aceitar as coisas de qualquer jeito, do jeito que te impõem, né? Tu quer entender, tá, mas por que tem que ser desse jeito? Tá, mas eu tô confortável desse jeito? Tá, e se fosse essa outra possibilidade, sabe? Então é quando você decide se apropriar de si mesmo, que você percebe que isso é valioso, importante, que precisa ser continuado. Então, custe o que custar, você vai viver isso daí. E aí ela volta a falar aqui do ciclo vida, morte e vida que a gente vê desde o começo desse livro, né? Quando ela diz assim, custe o que custar, essas coisas que vão acontecendo são ressurreições para a nova vida e uma morte na vida antiga. Então, perambular é uma excelente opção. Então, às vezes a gente não sabe muito bem, né, o que a gente vai fazer e tudo mais. Porém, perambule, né? Porque nesse perambular, tu tá aí deixando que morra, deixando que vá, coisas que precisam ir, né? E nesse perambular, tu também tá permitindo que coisas se transformem, que coisas novas cheguem. É o que eu acabei de falar pra vocês, a falta das mãos, né? A falta de alguma coisa na tua vida. Olha pro que tu tem, né? Pra que tu se permita se transformar, deixar que isso que foi, vá, sabe? Siga seu caminho, que você desapegue desse peso. Então, estar consciente é assumir a nossa própria identidade, né? De novo, não à toa estamos aqui juntas nesse processo do Cá Entre Nós, porque, sério, é um desejo muito genuíno e muito interno que vocês perambulem mesmo pela vida de vocês, que vocês se apropriem de si mesmos, sabe? Que vocês não dependam tanto desse olhar externo, dessa aprovação externa do outro, que vocês vejam o que é significante pra vocês, que vocês não façam pactos infelizes durante a vida de vocês. Quem não tá entendendo nada, volta a live quando eu salvar aqui, tá certo? E aí, a Clarice fala, pronto, que outra partezinha. O próximo estágio. Nós já estamos no 4º estágio, que é encontrando o amor no outro mundo. Aí a Clarice diz assim, olha como é bonito. Como é que eu vou adquirir essa consciência, tá? A missão consiste em passar pela terra dos mortos como uma criatura viva, pois é assim que se gera consciência, né? Então não devemos nos deitar e adormecer felizes com o que já realizamos do nosso trabalho, nem devemos mergulhar no rio numa louca tentativa de acelerar o processo. Então o que ela tá querendo dizer aqui? Nem a gente deve relaxar demais e nem acelerar demais. A gente precisa aprender a apreciar, curtir, contemplar o processo da vida da gente. Então, é assim que a gente vai adquirindo consciência, né? Assim, entrando em contato com essas partes mais sombrias da gente, mas estando viva, com o radar ligado, atenta, né? Sabe assim, com muita consciência, com muita autopercepção, muita autoobservação, pra gente ir se percebendo e ganhando consciência de como a gente se movimenta, os pactos infelizes que a gente veio realizando durante a vida, pra que a gente não caia neles de novo, né? Os predadores que vêm pra quando eles estiverem assim, mandando os primeiros sinais, a gente, epa, gatilho, peraí, deixa eu abrir aqui, né? Deixa eu enxergar o que é que isso aqui tá querendo me dizer. E aí, ela diz o seguinte, em toda morte há uma inutilidade que passa a ser útil. Quando descobrimos como nos recuperar, o conhecimento que chegará a nós revela-se à medida que prosseguimos. Então é aquela coisa assim, eu perdi isso aqui, né? Eu perdi a mão, eu tô enlutada, eu perdi uma pessoa mesmo. Eu perdi uma relação, eu perdi um emprego, eu perdi, sei lá, eu perdi um projeto, eu perdi, não sei, qualquer coisa. Né? A gente vai passar por essa experiência do luto, mas como é que a gente vai se recuperar? Passando por ela. Então não dá pra fugir, né? Certas coisas não dá pra fugir, a gente precisa aprender a passar. E a gente entra no próximo estágio, o 5º estágio, que ela fala que é o tormento da alma, que ela diz o seguinte, sobre dar a luz, né? É o equivalente psíquico de adquirir a identidade, um self, ter um psique não dividido, é o desafio de amar aspectos desagradáveis de nós mesmos em um dos maiores esforços já enfrentados. Para a maioria das mulheres, ser mãe e criar os seus eus internos é um trabalho criativo, uma forma de conhecimento, não um motivo para
o abatimento. Então, isso também é tomar consciência de si, né? É lidar com esses tantos eus internos que a gente tem e conseguir ser mãe deles, acolher. Ah, esse eu que tá falando aqui nesse momento é o eu inferior, é o eu criança, é o eu superior. Como é que eu escuto? Como é que eu lido? Como é que eu faço as negociações internas comigo mesmo? Pra eu não ficar só nessa visão do que vem de fora, né? Nessa apropriação do que vem de fora, nessa autorização do que vem de fora, para que eu também me autorize, né? E aí ela diz que por isso que é importante a gente olhar para o que nos atravessou, porque um dos nossos maiores erros é esquecer que o diabo, o predador, já esteve aqui. Ela diz assim, é esse o erro que todos nós cometemos, não uma vez, mas muitas vezes. Nós nos esquecemos de nos lembrar do diabo, né? A gente esquece de lembrar que teve um predador, que existiram predadores, que nós temos predadores internos. Quantas vezes a gente não é extremamente crítica com a gente mesmo? Quantas vezes a gente não se sabota com as nossas coisas, com as nossas relações. E a gente não se sabota só com coisas ruins, a gente se sabota com o que é bom, como se a gente não fosse merecedora, né? Então observa tudo isso pra ti, tá? E aí ela diz o seguinte, ainda sobre o predador, ela diz: o diabo da cultura e o predador intrapsíquico fazem com que gerações de mulheres sintam medo, mas continuem perambulando sem a menor pista das causas ou da própria perda da natureza selvagem, que poderiam revelar tudo para elas, né? Então a gente fica ali perambulando na superfície sem acessar o mais interno, que é o que revela de fato como é a nossa vida, como a gente deve viver. E o predador, ele se vê atraído também pela consciência, pela renovação, pelo alívio e pela liberdade recém-adquirida. Então, eu tenho certeza que vocês já viram histórias parecidas ou até viveram. Eu já. Quantas vezes a gente tá assim no ápice da nossa liberdade, do nosso brilho, e aparecem predadores. Porque eles se sentem atraídos daquilo ali, né? Como se fosse desafiador tirar isso de ti. E aí a gente volta lá pro primeiro pacto, o pacto infeliz, que a gente quer a vida mais fácil, porque dá esforço, viver é esforçoso, né? É trabalhoso. E aí a gente, ai meu Deus, quero descansar, não quero mais. Então tá muito fácil, vou me entregar, eu tô só abrindo mão de estar com minhas amigas, que besteira. Eu tô só abrindo mão de fazer isso aqui que eu gosto, que besteira. A longo prazo não é besteira, né? Então assim, pay attention, presta atenção, moça. E aí a gente entra, vamos aqui, ela fala, né? Aprendizados da iniciação, ler nas entrelinhas. Isso aqui, pra quem é psicóloga, a gente aprende isso, né? Vai aprendendo isso na faculdade, nos próximos estudos, pós-graduação, mas principalmente na prática. Mas isso não é exclusivo da psicologia, gente, isso é do ser humano. A gente pode, né, ter uma perspicácia, ficar mais atento, aprender a ler o que é que tá aqui nas entrelinhas, o que é que tá por trás desse comportamento, desse olhar, dessa fala, do que é que tá sendo dito, até que ponto que isso aqui vai me fazer bem, até que ponto que isso aqui tá agradando só o ego, massageando o ego do outro, até que ponto que isso realmente fala sobre mim, né? A gente precisa estar atento. E aí, gente, eu disse, esse capítulo é bem grande e eu não quero deixar passar nada. Então, qual é o antídoto para os predadores? Conhecimento. Isso aqui que nós estamos fazendo agora nesse momento. Ela diz o seguinte, Clarice complementa, né? Essa força destrutiva, esse complexo, esse sistema organizado de sentimentos, ideias na psique que se mantém inconsciente ao ego e que, portanto, consegue, de certo modo, impor sua vontade a nós, no ambiente psicanalítico, o antídoto é a consciência dos nossos talentos e das nossas fraquezas, para que o complexo não consiga agir isoladamente. Então isso é ser mãe dos nossos eus internos, né? É ter consciência de cada vozinha dessa, de cada eu, das nossas fragilidades e também dos nossos talentos, para que a gente não permita que o nosso eu inferior, essa vozinha crítica, julgadora, que nos trava, que nos paralisa, que nos leva a certas ciladas da vida, para que ela não haja só. Então a gente precisa de conhecimento. E ela traz alguns sinais
Ó, eu quero só que tu escute, tá? Não vou nem antecipar, não. Escuta essa parte que a Clarice fala. Abre aspas. Essa história, porém, nos transmite uma pista excelente. Se você sente que perdeu sua missão, sua vitalidade, se você se sente confusa, ligeiramente desligada, procure o diabo. Em outras palavras, procure o predador. O que arma emboscadas para a alma dentro da sua psique. E mantenha-se afastada. Tá vendo? Então é nesse sentido, olhai e vigiai, né? Olha, vê, observa. Onde é que tá esse predador? Eu preciso me manter afastada dele. Essa emboscada psíquica tem como objetivo abalar a fé. Não só a fé em você mesma, mas no trabalho delicado e cuidadoso que você está realizando no seu inconsciente. Né? Então esse diabo, esses predadores internos, né, às vezes externos também, eles vêm exatamente com isso. Questionando, te colocando no lugar de dúvida com relação a ti mesma. E aí você começa a desconfiar, meu Deus, será que eu tô certa mesmo? Será que o caminho é esse? Ah, não, fulano tá certo. Quer saber? Eu não faço isso aqui direito mesmo, não. Tu começa a dar voz para coisas que não te levam pro caminho do brilho, entende? E a gente nasceu pra brilhar. Aí o que é que o diabo quer? Ele quer, o predador, né? Ele quer que ela não consiga falar e nem ver de verdade. Ele quer que você não veja a vida como ela é. Não compreenda os ciclos da vida e da morte. Não persiga os seus anseios. Não fale de todas essas coisas internas e selvagens. Na tarefa da mulher, a psique diz, isso já é demais. Isso eu não posso. Isso eu não vou tolerar. Tá? Então, seria a forma de a gente agir com relação a isso. Ah, mas tu tá falando muita besteira. Como é que tu tá vendo? Esse negócio aí não tem nada a ver. Não sei o que. Cara, isso é de ti. É das tuas questões mais internas. Então, a forma de a gente revidar isso é exatamente como a Clarice fala. A tarefa da mulher, a psique diz. Isso já é demais. Isso eu não posso. Eu não vou tolerar. Isso quer dizer o quê? Eu tô dando limite, tô dando um baixo. Eu tô dizendo, ó, só vem até aqui. Isso aqui, ó, tô me protegendo. Esse espaço é meu, tá? E aí a gente vai pro 6º estágio, que é o estágio que é do reino da mulher selvagem, e ela fala do número 7. Lembra que a gente falou do número 7? Ela diz o seguinte: 7 é um arquétipo, né? Dos dias da fase da lua. São 7 dias de criação, né? Da vida, dos dias da semana. A vida da mulher é dividida em fases, cada uma com 7 anos. É muito legal essa parte que ela diz assim, todos esses anos são ciclos de conclusão, de envelhecimento, de morte e de renascimento. É aquela coisa de vida, morte e vida, né? A gente tá vivendo isso o tempo inteiro. E essas fases se escondem por toda a vida da mulher. Cada uma tem seus ritos e suas tarefas, e cabe a nós cumpri-los. As idades e os estágios da vida da mulher fornecem tanto tarefas a serem realizadas, quanto atitudes a serem enraizadas. E cada idade representa uma mudança de atitude, uma mudança na atribuição de tarefas, uma mudança nos valores. Ela coloca aqui, olha que bonito, ó. Ela coloca aqui a partir dos 0 anos de idade até mais de 105. E aí eu vou ler mais ou menos o público que a gente tá aqui, tá? Que a partir dos 21 anos. Entre 21 e 28 anos é a idade do novo mundo, nova vida, exploração dos mundos. Entre 28 e 35 anos, ela diz que é a idade da mãe, aprendizado de ser mãe para os outros, mas também mãe de si mesma. Isso é valioso. É aquela hora que a gente para de jogar nossas demandas só pro outro, na expectativa do outro. A gente aprende a ser mãe de si. Dos 35 a 42 anos, a idade da procura, a aprendizado de ser mãe do self, da procura desse self, né? Dessa procura mais interna, você quer se encontrar. De 42 a 49 anos, a idade da velha precoce, descoberta do acampamento distante, transmissão de coragem aos outros. Então, é isso. Dos 49 aos 56 anos, é a idade do outro mundo, aprendizado dos termos, dos ritos. Dos 56 a 63, a idade da escolha. Escolha do próprio mundo e do trabalho ainda a ser feito. Então, o que é que eu ainda quero fazer? Né? Como é que eu quero viver? Dos 63 aos 70, a idade da transformação em sentinela. A reformulação de tudo que se aprendeu. Eu tô achando isso lindo. É a fase que a minha mãe tá vivendo e é exatamente o que tá acontecendo. Coisa linda.
Dos 70 aos 77 é a idade do rejuvenescimento mais a velhice. E dos 77 aos 84, eu vou ler só até aqui, tá? Que eu sei que são pessoas que ainda me acompanham. São a idade dos seres da névoa, mais descobertas do que é grande no que é pequeno, né? Então, E aí ela fala, aí continuando aqui a parte do número 7, ela fala: 7 é o número da iniciação, uma referência que considero valiosíssima para ajudar as mulheres a diferenciar as tarefas que se esperam. 7 sentidos. São 7 sentidos: animação, sensação, fala, paladar, visão, audição, olfato. Animação é o primeiro sentido que ela coloca, tão bonito, né? Para melhor examinar os mistérios dos sentidos, o fogo anima, a terra provoca a sensação, a água produz a fala, o ar leva ao paladar, a névoa gera visão, as flores propiciam a audição e o vento cria o olfato. E aí ela diz o seguinte: a metáfora da ideia do salvamento do self, criança, do self da sua alma, é de que você não se esqueça de quem você é e de qual é a sua tarefa. A regeneração do controle da mulher sobre a própria vida e o próprio trabalho é isso, que é a nossa missão, tá? E aí a gente entra, então, agora no último estágio, que é o 7º. E a gente vai finalizar, tá certo? Que ela diz o seguinte: no 7º estágio, a mulher iniciada, ela vai agir aqui, de acordo com o que ela aprendeu lá, na psique, dentro, interno. Continua a sua vida normal, no mundo objetivo, ao mesmo tempo que avança nessa jornada profunda e distante. Então ela continua a rotina, você continua a sua rotina, tudo que está acontecendo não precisa parar a vida, né? Mas ao mesmo tempo continua se acessando, entrando cada vez mais profundo. E aí ela traz algumas tarefas para a gente renovar essa vida. Uma vez que tenhamos passado pelo ciclo, podemos escolher qual ou todas essas tarefas para renovar nossa vida a qualquer momento, por qualquer motivo. Nessa hora tu pode pegar papel e caneta, tá? Ela diz: abandonar os velhos pais da psique. Descer ao território psíquico desconhecido ao mesmo tempo que se depende da boa vontade de quem quer que se encontre no caminho. Então, abandonar os velhos pais da psique seria abandonar as velhas crenças, os velhos ensinamentos, não tudo, tá, gente? É aquilo que tu filtra que não faz sentido. Tipo, meu Deus, isso aqui eu aprendi, mas isso aqui não aplica em nada na minha vida, isso aqui não faz sentido pra mim, isso aqui nem é sobre mim, é sobre o outro, então posso abandonar isso. Outra coisa, atar as feridas, né? Ver quais foram as causas dos pactos infelizes que tu fez, cuidar disso daí, passar remediando essas feridas. Confiar na natureza para sua alimentação. O que é que te nutre? Né? O que é que te faz bem? Faz mais disso. Incubar e dar a luz ao self criança espiritual, né? O que é que meu eu criança, meu eu superior me dizem, me pedem, me orientam? Escuta eles, né? Suportar ser mal compreendida. Suportar de suporte. Às vezes a gente é mal compreendida. E a gente fica naquela luta, né? Querendo se explicar, se justificar. Às vezes não vai adiantar. Então, suporte ser mal compreendida. Às vezes faz parte. E esperar, né? Confiar nos 3 anos, nos 7 anos. Aprender a esperar. Passar pelo processo. Continuava... Olha a anotação que eu fiz do lado disso, meu Deus. Continuar avançando, mesmo que tenha perdido tudo, à exceção do filho espiritual. Gente, nas primeiras vezes que eu li esse livro, eu anotei isso aqui que eu vou ler agora. Meu destino, vida, morte, vida, né? Porque é exatamente, continuar avançando mesmo que tenha perdido tudo. Particularmente, quem sabe um pouquinho da minha história, quantas vezes eu me deparei com perder tudo. Perder tudo mesmo, né? Tudo que era de mais precioso pra mim, tá? Que eu não quero entrar agora, mas o quanto que isso acontece. E aí a gente precisa continuar mesmo assim. Então, por fim, qual é o aprendizado que a gente fica pra hoje? Aprender a defender aquilo que a gente representa. A Clarice diz o seguinte, abre aspas pra ela. Guardar o que tivemos aprendido, não voltar às costas, defender aquilo que representamos. Tudo isso exige uma resistência mística e infinita. Quando emergimos de volta
do outro mundo, depois de uma das nossas incursões por lá, por fora, pode parecer que não mudamos, mas por dentro reconquistamos um vasto território feminino e selvagem. Na superfície, olha como é bonito, na superfície ainda somos simpáticas, mas debaixo da pele, decididamente, não somos mais mansas. É sobre saber defender o seu valor, certo? Então, se tu chegou agora, por fim, eu vi que várias pessoas chegaram depois. Agradeço a companhia de todos vocês, meu Deus, muita gente veio hoje. Lorena, Ivone, Belle, PH, Daniel, jornalista, Alan, Emanuela, Aline, Semer, Jonathan, Dani, João, Ronilson, Cintia, André, Ana Paula, a Mauri, Everson, gente, muito obrigada. Bruninha, Paulo, Bia, Velton, Paulo, né, está, Mary, Cris, Raul, enfim, tá, gente, vocês que chegaram depois, né, não sei quem foram aqui, mas eu vi que alguns foram chegando depois, assiste essa live depois, né, vou deixar salva agora, assiste essa live, porque o objetivo dela como um todo é como se fosse uma junção de tudo que a gente caminhou até aqui, né, para aprender a defender o nosso território. Aprender a defender quem a gente é. Aprender a defender o nosso próprio valor. Não permitir fazer pactos infelizes que cortam o nosso valor, que nos dilaceram, tá? Vou só colocar aqui a musiquinha e a gente encerra. Muito obrigada. Dona de mim. Minha fé, eu espero. Porque Deus me fez assim, dona de mim. Gente, lembra sempre, tu não tá aqui nessa existência de graça. De graça. Tu tá aqui porque tem um propósito. Tu tá aqui porque tu precisa existir. Então existe ao teu modo, do teu jeito, com todo o teu valor, tá bom? Não deixe que ninguém tire isso de ti. Um beijo, até terça, no último capítulo, tá? A gente vai falar do Canto Profundo. Ele é bem curtinho, vai ser mais rápido próxima terça.